Olá, bem-vindo ao Saber Digital, seu canal de conhecimento na internet. E aqui estamos novamente direto da União Leste Brasileira, no nosso auditório. A União Leste Brasileira é responsável pelos estados da Bahia e Sergipe na pregação do Evangelho em todas as frentes que a igreja possui no mundo. Aqui estamos com os nossos obreiros e funcionários, estamos na escola ou evangelismo, oficina de evangelismo, aqui para preparar melhor os nossos obreiros e funcionários. E essa bênção está sendo extensiva a você que está nos assistindo pela internet, a você que está na igreja local, a você que está num auditório. Eu espero que você esteja aproveitando e que Deus te abençoe através deste material. Temos estudado muita coisa aqui. Estudamos sobre como alcançar pessoas e trazê-las para a igreja, como cuidar delas depois que elas chegam à igreja. Vimos como organizar o nosso auditório, a nossa recepção. Vimos também que Deus é fantástico e opera milagres quando nos colocamos nas mãos dele para fazer a sua obra. O tema de hoje é o sermão evangelístico. O sermão evangelístico. Algumas pessoas confundem sermão com palestra. Qual a diferença de um sermão e uma palestra? Uma coisa é o tema de amanhã, uma coisa, o apelo. O sermão tem que ter uma boa introdução. Na introdução do tema, o auditório já deve saber sobre o que você vai falar. Por favor, não engane o auditório. Não diga que vai falar sobre a volta de Jesus e fale sobre dízimos e ofertas. Não diga que você vai falar sobre a ressurreição e fale sobre o sábado. A introdução garantirá que o auditório estará atento ao que você vai falar. Um bom corpo, um bom desenvolvimento. E, finalmente, uma conclusão que vá ao ponto. Nunca diga, estou terminando, e leia mais 3 versículos. Nunca diga, para terminar, e não termine. Quando você disser concluindo, conclua. Muitos pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O texto deve ser claro. Procure os melhores textos e não precisam ser muitos. 3 textos ou até 4 são suficientes para uma pessoa que nunca abriu a Bíblia, para uma pessoa que não tomou um curso teológico ou que não estuda a escola sabatina. As pessoas que estão visitando como convidadas são como crianças e devem tomar leite. Deus não faz acepção de pessoas, mas tome, por exemplo, os 4 evangelhos. Porque a história de Jesus é escrita por 4 pessoas diferentes. Primeiro, para que todos os detalhes importantes para a sua salvação fossem revelados. Mas você já percebeu que João fala coisa que os outros evangelhos não falam? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem os seus amigos íntimos. João, no contexto bíblico, é aquele que sempre está perto de Jesus. O pregador precisa se entregar na mão de Deus. Deus tem segredos que quer passar para a sua igreja. E o profeta, que é o orador, a Bíblia diz que o profeta é a boca de Deus, aquele que leva para a edificação, para a exortação, para a consolação. Deus quer falar com o povo, mas o profeta não toma tempo para estar com Deus. Primeiro segredo do orador evangelista: ele precisa reservar um tempo na madrugada para ouvir o que Deus quer falar com seu povo. Segundo ponto: o evangelista precisa, quando vem à frente assumir o púlpito da igreja ou do auditório, ele precisa estar pronto para falar. Muitos fazem o sermão primeiro na sua ideia. Eu quero fazer um sermão sobre isso. Eu ficaria feliz se eu fizesse um sermão sobre isso. Ou seja,
Ele é a fonte principal da inspiração. O melhor seria você estar estudando a Bíblia, Deus vai lhe dar uma ideia de sermão e a partir da ideia de Deus, o que Ele quer falar, você vai falar para a igreja. Como montar uma estrutura de sermão? Como pesquisar? Primeiro, uma boa introdução precisa ter o que as pessoas falam sobre esse assunto. O que elas falaram no passado, o que elas estão falando agora. Dará base para o assunto que você vai falar e mostrará que você pesquisou para apresentar o tema. Segundo ponto, e o mais importante, o que Deus fala sobre esse assunto? A palavra de Deus. Há um comentário fantástico da escritora americana Ellen White, O Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações. Pelo menos esses 5 livros lhe darão base para uma boa pesquisa. Procure comentários, vários, embase o seu pensamento no que Deus quer dizer. E por último, aplique para a vida pessoal. Um sermão que não pode ser aplicado na vida do pregador não deve ser pregado. Aplique para a vida pessoal. Traga aquilo que foi escrito para o judeu ou para um apóstolo para a vida da pessoa hoje. É assim, a palavra de Deus se identificará e a pessoa também se identificará com a palavra de Deus. E assim, o Espírito Santo poderá atuar na vida da pessoa. Nunca pregue um sermão sem poder, no final, fazer um apelo. O pregador pode atrapalhar o sermão. Vai depender da roupa que ele esteja usando, vai depender de sua aparência pessoal. Você precisa evitar ruídos. Deus quer falar com o povo e Deus quer te usar. Mas se você não estiver com uma roupa adequada, você pode tornar um empecilho. Cuida da roupa, cuida da apresentação, evite gestos muito abruptos, coisas que espantam as pessoas. Cuidado com o afastar e o colocar o microfone muito próximo à boca. Ele pode fazer estrondos, zoadas, barulhos que podem tirar a concentração das pessoas. Evite fazer inserções no texto bíblico, ou seja, colocar coisa no texto que tragam dúvida. Se você não conhece o assunto, não fale sobre o assunto. Para que falar sobre os 144 mil se você não terá todas as informações? Em Deuteronômio 29 está escrito: o que foi revelado é para nós, o que não foi é para Deus. Precisamos nos preparar bem, porque uma vez aqui na frente, o Senhor nos lembrará de tudo que estudamos. Já imaginou se você não preparou? Você já fez uma prova que não estudou? Deu branco, não foi? Pois é, Deus lhe lembrou de tudo que você estudou. Ele foi fiel, você não fez a sua parte. Assim, terminamos as dicas de hoje para o sermão evangelístico. Vamos para o nosso tema de hoje. Chegou o momento da equipe de Bíblia funcionar. Chegou o momento em que cada uma das pessoas convidadas já vai ter a oportunidade de ter a Bíblia. Os brindes já estão desaparecendo. Se você olhar a mesa, os brindes já estão perdendo lugar. A palavra de Deus está assumindo e agora nós vamos abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus é fantástica. Então, peça às pessoas que a considerem com reverência. Você que é orador, as pessoas podem usar iPad, as pessoas podem usar no auditório iPhone, as pessoas podem usar tablet, mas você, orador, evite. Por quê? Porque neste livro, o único conteúdo é a palavra de Deus. Aqui não tem Facebook, aqui não vai entrar uma mensagem lhe chamando para alguma coisa, para lhe tirar a atenção, aqui não tem documentos misturados, aqui é só o texto bíblico. Então, para valorizar a palavra de Deus, use a Bíblia. O auditório pode usar outra coisa, você usa a palavra de Deus. O texto para nós hoje, para nós iniciarmos, é João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Na terça-feira, falamos sobre o nascimento de Cristo. São sermões sugestivos. Se nós tivéssemos mais tempo aqui, falaríamos sobre os tipos de sermões, textuais, expositivos, mas não teremos tempo para isso. Em outro programa, talvez, poderemos falar sobre isso. Um sermão leve para pessoas que estão vindo pela primeira vez
para a igreja. Falamos sobre o nascimento de Cristo, falamos sobre Cristo vivendo por você e o tema de hoje é Ele morreu por você. Feche seus olhos, abra seu coração, vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, muito obrigado por suas bênçãos, por tudo que estamos sentindo da sua presença conosco nesses programas. Agora suplicamos que abençoes a leitura da sua palavra. Senhor, essas pessoas não precisam de palavras de homens quando vêm à igreja. O que elas precisam é de alguém que se lance aos seus pés e que possa ser um conduto nas tuas mãos. Eu quero ser esse conduto agora. Use-me, Senhor, para que possa, como um instrumento, ser usado por Ti para alcançar corações e vidas, em nome de Jesus. Amém. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus em João capítulo 1, o versículo 29. Assim que todos estiverem encontrados, você acompanha com os olhos. Se há algum visitante, algum convidado que está tendo problemas com a Bíblia, aí você pode ler. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. O que Jesus tem a ver com o Cordeiro? No Antigo Testamento, a escola do sacrifício ou dos sacrifícios entrou em ação. Animais e animais eram mortos todos os dias. E você pode já ter se questionado: para que tanto sangue? Por que tantos animais precisavam morrer? Porque Jesus estava preparando o caminho para que seu povo o reconhecesse. Mas a Bíblia também diz: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Cada animal morto simbolizava a Cristo. Desde Adão, a escola começou a ser implantada. Adão foi o primeiro a sacrificar, oferecer a Deus. A vítima que ele trazia morreu em seu lugar, ou morria em seu lugar, em lugar de sua família, apresentando que sem sangue não há remissão de pecados, é o que diz o livro de Hebreus. Quando João Batista vê Cristo, ele diz: esse é o Cordeiro. Depois dele não será necessário fazer novos sacrifícios. Ele é a propiciação. Jesus é batizado. Ele veio para morrer por você. Nesse verso introdutório, nós podemos perceber e apresentar para as pessoas que estarão nos ouvindo que há um plano. Deus sempre tem um plano. O seu cartão de crédito está estourado, não está? Deus tem um plano. O plano de saúde não cobre, mas Deus tem um plano. Não há possibilidades para que o casamento continue, mas Deus tem um plano. Os filhos começaram a usar drogas. Não tem como tirar, não é? Essa situação é irreversível, mas Deus tem um plano. Todos namoram, todos casam, você não. Deus tem um plano. E Deus tinha um plano para Adão, o Cordeiro. Você quer ver um verso fantástico? Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, o verso 8. Apocalipse 13, 8. Veja o verso fantástico. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse tem 22 capítulos. Aqui em Apocalipse 22, verso 8, olha o que a santa e poderosa palavra de Deus nos apresenta. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus tinha um plano, antes mesmo que o caos se instaurasse. Ele conhece, ele sabe, ele entende. Quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram,
para criar a possibilidade da queda, apareceu. Era latente. Por quê? Porque Deus decidiu criar seres livres. Você entende agora porque haviam duas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus colocou a queda como possibilidade, porque nós somos livres para segui-lo. A grande marca daqueles que vão estar no céu é que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E Apocalipse diz que esse plano de Deus, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Naquela reunião, em um dia da eternidade, essa possibilidade apareceu. E Cristo, sem titubear, levantou a mão e disse: se o homem escolher se afastar de nós, eu morro por eles. Jesus morreu por você. O último verso de hoje está em Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, o verso 39, diz o seguinte. Mateus 26, 39. Em Mateus 26, 39, encontramos a angústia de Cristo no Getsemane. E diz assim no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se com sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vimos em mensagens passadas que coube a Maria preparar Jesus antes do batismo. E você, pai que está me assistindo, prepare seus filhos para o batismo. Isso não é responsabilidade da igreja, isso é sua responsabilidade. Jesus estava tão preparado, lembra, que aos 12 anos ele já sabia qual era a sua missão e já estava trabalhando nela. No batismo, o pai fala: tu és meu filho amado. Ele vai e passa 40 dias no deserto, clamando por sabedoria e poder. Mas agora, a hora chegou. Jesus, plenamente Deus, mas Jesus, plenamente homem, sente o peso do pecado. E ele diz: pai, será que é possível que outro tome o meu lugar? Eu estou sofrendo muito. Por que Jesus estava sofrendo? Acaso tinha Jesus algum pecado acariciado? Acaso tinha Jesus algum vício secreto? Ele não conheceu o pecado. Quando Satanás se aproximou dele, ele disse: vem aí, o príncipe, o Deus desse mundo, desse século, porém não tem em mim parte nenhuma. Jesus veio com a natureza de Adão para vencer aonde Adão fracassou. Mas o peso era grande. Você já imaginou se Jesus desistisse? Sabe o que aconteceria com ele, amigo? Voltaria para o céu. Mas o que aconteceria com você? Ele disse: pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, seja feito como tu queres e não como eu quero. Sabe em quem Jesus estava pensando no Getsemane? Sabe por quem Jesus derramou suor em sangue? Ele estava pensando nos funcionários da União Leste Brasileira. Ele estava pensando nos funcionários obreiros da ULB, das associações, mas ele estava pensando em cada convidado. Ele estava pensando em você. Ele morreu por você. Ele não precisava morrer. Ele morreu para pagar a tua dívida e hoje você é livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Valeu a pena este sacrifício? Está disposto, você está disposto a aceitar esse presente? Está disposto a entregar a vida a alguém que já fez isso por você? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pelo que o Senhor já fez por nós. Nós não te louvamos com expectativas de glórias futuras. Nós te louvamos porque o Senhor
já fez muito por nós. O Senhor foi capaz de dar a vida por nós. Que nós sejamos capazes de viver pelo Senhor. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos o Saber Digital de hoje, o 3º episódio. Amanhã, o 4º e último episódio, falará sobre apelo, como fazer apelo. E eu apelo para você. Até amanhã.